Paquete espanou, com o Livro pro centro e gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira. Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instante. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Com 4 décadas de dedicação ao futebol goiano, Urias Crescente Alves Júnior é uma das principais figuras da história do esporte bretão em terras goianas. Ele não foi nenhum craque, muito menos cartola, mas se destacou em uma das funções mais difíceis do esporte, o dono do apito. Filho de mãe italiana e pai paulista, Urias Crescente nasceu no município de Morrinhos no do ano de 1926 e é o único homem em meio a 7 filhos, da dona Esté e do senhor José Aldo. Dono de um temperamento forte e autêntico, não suportou ficar fora do time da escola e, para não ficar longe do futebol, aceitou o apito e fez dele seu companheiro para a vida toda. Com a sabedoria e experiência que seus 88 anos lhe conferem, Urias Crescente conta muitas histórias que viu e viveu no futebol goiano e brasileiro. É um baú vivo do futebol de Goiás, recheado de curiosidades e passagens impressionantes. Você está convidado a mergulhar em cada uma delas, com o futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O futebol de Goiás e suas histórias neste domingo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros e Vinícius Tondolo recebe Urias Crescente Alves Júnior. 40 anos de serviços prestados à arbitragem goiana. Por Urias Crescente Alves Júnior. Quem é Urias Crescente Alves Júnior? Urias Crescente Alves Júnior é um goiano da cidade de Morrinhos e eu prestei serviço como árbitro dentro das quatro linhas 40 anos. Logo que eles me obrigaram a parar, porque eu fui ser diretor do departamento, aí eu continuei, não parei, estou até hoje. Hoje eu sou como instrutor, estou como assessor, delegado da CBF e estou prestando meu serviço até aonde Deus me chamar. Como começou essa história? Como começa a relação do senhor com a arbitragem? É um problema engraçado. Quando eu era garoto, lá aos 14 anos, lá em Morrinhos, tinha lá os clubes da Cruzada Eucarística que eu pertencia. Para jogar tinha que ir à missa todo domingo. E tinha o padre Oswaldo que criou as equipes até faixa etária de 15, 16 anos
todos os alunos do colégio, interno e externo, as equipes, mais os da cruzada e mais os meninos da Nossa Senhora da Maria da igreja, formavam as equipes e ele tomava conta. E como naquela época era 11 jogadores, eu era meio encrenqueiro, eu queria estar em todas, mas você jogava, ele tirava, aí eu me rebelei um dia e ele me entregou um apito e falou, então você vai apitar o jogo. Eu entrei, meu amigo, e foi um castigo até hoje. Eu comecei, fui tomando gosto, fui crescendo, fui tomando gosto, fui estudando, entendeu? E aperfeiçoando e cheguei até onde eu cheguei. Tio Urias, como jogador de futebol, o senhor era bom ou desistiu assim por essa paixão pela arbitragem? Não, eu era médio, mas eu era meio encrenqueiro, sabe? Eu tinha uma raça, um sangue de italiano, eu gostava. Não era um bom jogador, mas não era um mau jogador. Mas depois que eu comecei a apitar, por força da circunstância que o padre me jogou um apito na mão, eu fui comandando um gosto, eu mandava, levava empurrão, brigava, tirava, mas tinha que valer a minha autoridade, eu fui tomando gosto. E fui aperfeiçoando, e eu fui tomando gosto, e hoje... Porque eu apito futebol, apito futebol no meu tempo, por gostar. Como se eu estivesse ali com a camisa hoje, a camisa principal do campo, e eu entrava lá dentro, entendeu, para apitar futebol, porque eu gostava de... Eu cometi comigo o seguinte, um dia que eu cometi uma falha, por mim ou mesmo meus assistentes, eu chegava em casa pé da vida. Mas eu nunca mais cometi o erro. É muitas vezes o seguinte, você, quando comete um erro, você serve de aula para que você não cometa mais aquele erro. Eu me dei bem, fui aperfeiçoando e consegui. Aquilo era um dos melhores árbitros aqui, inclusive fui para a CBF, ganhei um bocado de apito de ouro por aí, essa coisa toda. E estou bem, e gosto. Seu Urias, você está falando de Morrinhos, apitava no colégio na década de 40. Para a atualidade de hoje, a gente vê assim, é muito distante. Como que era o futebol? Já existia esse gosto tão grande pelo futebol no Brasil? É importante você dizer isso, porque o árbitro de futebol naquela época não tinha árbitro formado. Então chegava, tinha as duas equipes, aí chegava assim, o Vinícius, vem cá, apita o jogo aí pra nós. O Vinícius pegava o apito e ia, não tinha compromisso com nada. Aí ele ia, mas de repente insurgia contra as duas equipes. Não, Miriam, você tá roubando contra mim, me dá essa apita aqui. Ô, Bessa, vem cá, apita aqui. O Bessa, e às vezes trocava até 3 jogadores, era comum essa coisa. Mas a gente preocupava em jogar futebol. Vou dizer para você, o árbitro de futebol naquela época é juiz de embaixada. O que é juiz de embaixada? Quando você fazia um combinado para fazer uma disputa com a outra cidade, você entregava para ele a relação do seu 11 jogador. Ele te entregava a dele. E você colocava o seu juiz, o seu árbitro, e ele colocava o dele. No dia ia para lá. E no caminhão, os 11 jogadores, você ia na cabine, que serve. Lá dentro do campo, quando o negócio ia, os jogadores que sua vez, você protegia. Ele era protegido pelos jogadores. Entendeu o que eu quero dizer? Na hora cercava, não deixa essa coisa toda. E assim por diante. E você viajava com eles. Mas tinha um compromisso tão grande consigo próprio, entendeu? Que se saía bem. Porque naquela época, campo aberto, se você dissesse uma besteira, você ia levar cascudo. Então, era muito... Agora, um futebol... Depois que o futebol cresceu, nos adultos, o futebol era bom, era um futebol arte. Hoje em dia vocês não conheceram o que era o futebol. Tio Urias, o senhor falou que começou meio que por acaso a apitar. E como é que o senhor foi crescendo na arbitragem? Como é que o senhor, de uma pessoa ousada, de um garoto ousado, um menino travesso que pegou apito, virou um árbitro conceituado, um árbitro de verdade? Aí é que é a importância. O árbitro é para dirimir dúvida, resolver problema. Tem o árbitro e tem o juiz. O árbitro aplica as regras e o juiz aplica as leis. Eu consegui ainda, na época de garoto, lá eu consegui, o professor Pedro Celestino da Silva Filho, que foi deputado, até falecido, eu consegui para ele um livro de regras. Eu andava com esse livro debaixo do braço. Era metido a entendido e passava justificando tudo aquilo que eu encontrava pela rua. Os outros meninos, subindo lá na Cruzada Eucarística, que era dessa maneira. E eu fui atrevido, porque o árbitro de futebol tem que ser ousado, tem que ser enérgico, ousado e livre. E você vai subindo, você vai tomando gosto, vai aprendendo, vai tomando gosto, essa coisa toda. E eu fiz vários cursos nacional e internacional, eu tenho vários diplomas de curso nacional e internacional, entendeu? E depois você não tem jeito de sair mais. Aí você entrou lá dentro, meu filho, não dá mais. Aí você vai só aperfeiçoando, crescendo. Nunca mais eu pensei em jogar, entendeu? E tá aí, inaugurei vários campos de bola, tá lá. As bolas que eu inaugurei, tá faltando uma só ali. E assim por diante, você vai tomando gosto, e vai tomando fé, e vai criando uma credibilidade, não só para o público, mas para os jogadores. Aí você não tem mais jeito de sair. Entrou, acabou.
senhor contou pra gente aqui nos bastidores uma passagem que me marcou, me chamou bastante a atenção, que foi uma ida do senhor a São Paulo, lá nos idos tempos de guerra. Como é que foi essa história? Meu filho, a gente quando é novo tem uma cabeça meio... veja bem o atrevimento da gente. Quando eu fui para a escola, a Escola Técnica de Aviação, eu passei a fazer parte do quadro de árbitro, porque lá tinha uma Olimpíada. Nós tínhamos lá mais de 4.000 alunos, entendeu? Não só da escola, como também de outras armas do Exército, das Forças Armadas, que fazia aperfeiçoamento. E lá eu me meti numa fria, lá porque tinha um campeonato lá entre oficiais, e aconteceu que houve uma briga entre dois oficiais daquele, e o árbitro que estava apitando era um sargento, quer dizer, era subalterno, largou e caiu fora. O senhor era aluno? Eu era aluno, idiota de 21 anos. Aí o que aconteceu? Aí o sargento Andrade, que era um dos diretores, chegou: Goiano, você quer apitar o jogo? Eu falei: é comigo mesmo. Olha a fria que eu entrei. Aí o que aconteceu? Cheguei para lá, troquei, botei a camisa, eu estava de bermuda, essa coisa toda. Peguei, chamei todo mundo para dentro e falei: olha, o Major mandou, me escalou para dar continuidade, eu quero que o senhor jogue futebol, tá cheio de oficiais aí. Então, o senhor, por favor, joga bola, ganha quem ganhar, essa coisa toda. Aqui tem 3 fases: vencer, empatar e saber perder. E imediatamente apontei a um dos infratores, a briga, que era um primeiro-tenente. Falei: o senhor está fora e o senhor está fora, que era o major. O tenente olhou para mim, o tenente saiu logo. O major olhou e falou: mas o senhor está chegando de daquele hospital? Eu falei: eu sou major. Eu falei: o senhor é atleta. O senhor com o outro criaram um problema lá, cheio de oficiais aí, são superiores os senhores. Me pediram para vir agora. Tem assim: ou o senhor sai ou eu saio, vou embora, essa coisa toda. Ele olhou, mediu o meu tamanho de cima e embaixo e foi embora. Terminou o jogo, tudo bem, até a equipe do Major ganhou, era melhor, ganhou 3-1. Quando eu terminei, estava na mesa, chegou o sargento e falou assim: Goiano, chamava eu de Goiano, Major quer falar contigo. Eu esfriei, falei: qual dos majores? Eu estava perdido, porque eu ia ser expulso de lá, né? Aí eu cheguei lá, o major, que era diretor nosso, falou isso assim: Goiano, onde é que você aprendeu a apitar? Aquele vozeirão de... Eu falei: ó, major, lá na minha cidade, Morrinhos, eu lá, essa coisa toda. Depois então foi muito bem, senhor, muito bem. Senhor Andrade, o Goiano agora vai ser parte dos nossos árbitros aí. Não ganha nada não, mas tem privilégio. Eu falei: é isso mesmo, tá bom demais, né? E eu continuei ali, depois eu fiz o curso, né? E a vida é assim. Só um problema, porque uma oportunidade você tem que pegar. Tá certo. Tio Urias, a gente vai encerrando esse primeiro bloco do Futebol de Goiás e suas histórias. A gente passou pelo seu início, por esse despertar da arbitragem. No próximo bloco a gente quer saber sobre essa era, década de 40, 50 e 60 aqui no futebol goiano. E tem muita história, não tem? Perfeito, você manda, eu vou estar por conta de vocês. E a partir de agora a gente fica com Linha do Tempo. Linha do Tempo. Década de 90. No dia 16 de março de 1997, o Vila Nova superou o grande rival Goiás por 2-1 no estádio Serra Dourada, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Goiano. O Meia Tim abriu o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo para o Vila. Aos 19, Fernandão empatou de cabeça, mas o Tigre sairia vencedor daquele clássico graças a Moisés, que superou o goleiro Kleber no final do segundo tempo. O Vila foi escalado por Roberval Davino com Humberto, Samarone, Vladimir Souza e Luciano Mineiro, Roberval, Batista, depois Luciano, Valdenir e Tim, Sabino e Wellington, e depois Moisés. Já o Goiás teve Kleber, Juninho, Flávio, Richard e Ronildo, Heidner, Luiz Paulo, Túlio e Dil, depois Fernandão, Alex, depois Guará, Aloísio e ainda Pedrinho. O técnico era Paulo Gonçalves. Década de 2000. O dia 16 de março de 2003 marcou a cidade de Ipameri. Naquela data, o Novo Horizonte disputava a primeira partida da final do Campeonato Goiano e venceu o Goiás por 2-1. O resultado acendeu a esperança para o primeiro título do Fantasma. Rômulo e Maurício marcaram para o time de Ipameri, enquanto Dimba descontou para os esmeraldinos. O resultado dava o direito do Novo Horizonte jogar por um empate no Serra Dourada, motivo para a festa com direito a foguetório e carreata na cidade. Na volta, uma semana mais tarde, o Goiás devolvia o mesmo placar em Goiânia e depois de vencer por 3-2 a disputa por pênaltis, acabava com o sonho criado pelos torcedores do Fantasma em Ipameri.
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias. Neste domingo, recebendo Urias Crescente Alves Júnior. O Futebol de Goiás e suas histórias, que tem um oferecimento de tintas Colatex. Pintando com arte, Vinícius Tondolo. É verdade. E Rafael Bessa, Geliezer, João Paulo... O senhor terminou o bloco anterior falando sobre esse cenário ali do 18, que comandava e administrava ali a região do estádio Pedro Ludovico Teixeira, que depois se tornou o Estádio Olímpico. E o senhor falou assim que tem uma história engraçada de como eles plantaram a grama ali do estádio. Como é que foi feito isso, hein, Urias? É engraçado, é o seguinte, a Paranaíba, que era assim, porque por causa da avenida, cercado de muro de 4 metros, não tinha alambrado o campo. Era uma cerca de madeira, aquele tipo que usa, eu vou mostrar para vocês aí, e usa em jardim, aquelas rádios, aquelas ripas, aquela coisa toda. O campo de terra era ali onde é a de excelência ali, e trouxeram, os Veiga Jardim trouxe de Uberaba o seu Prudêncio, que é o 18, era craque em gramagem de campo. E ele então, como era plantada aquela grama? Ora, aquela grama era plantada o seguinte, ele preparava o terreno, 15, 20 presos da penitenciária sob a guarda dos vigilantes, ficava trabalhando o dia todo sentado ali, então ele preparava o terreno, desfiava a grama e ia furando assim e colocando as raízes para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda, aí vinha o 18, colocava a terra e colocava também os adubos. E assim foi mais de 120 metros de grande. E os pisos da penitenciária que faziam o trabalho, ganhava para fazer isso, e ele era o técnico, e os vigilantes tomavam. Aí, enquanto estava fazendo isso, os jogos eram lá no chão terra grande, que é onde eu já disse essa coisa toda. Aí depois que começaram a jogar no gramado, a grama já melhorou, aí continuou, mas era cerca, não tinha alambrado. Tinha uma cabine, que eu vou mostrar uma cabine ali para você, onde Cunha Júnior, que é um jornalista até hoje vivo, ele narrava o jogo. O Abílio Lopes de Almeida, que era o comentarista, que tem até nos jornais da Folha de Goiás antiga, tem até crônica dele até hoje, e ele então fazia o comentário. Mas em 62, 63, quando o capitão Carlos Ribeiro do Nascimento, foi um baluarte do nosso esporte, ele, juntamente com os outros da federação, criaram o profissionalismo. Aí o negócio engrossou. Aí eu era obrigado a colocar o alambrado, o aramado, e fazer também os vestiários. Então eles criaram hoje do lado ali das piscinas, do lado da Avenida Oeste, que era um antigo, não sei se você foi, ali fez a arquibancada e por baixo os vestiários. Só ali essa coisa toda. E ali foi desenvolvendo, de acordo com o profissionalismo que foi implantando, foi obrigando, e aí o futebol foi desenvolvendo, aí que eles fizeram do outro lado, fizeram lateral, depois com um espaço de tempo fecharam. Mas é engraçado que quando gramou, que o 18 continuava, mas aquilo estragava, porque essa grama comum, essa grama larga de jardim, o pisoteio, ela estraga muito. Então, às vezes, ficava no meio, careca, de lado, a grama, sabe? Então, ele vinha, consertava, e ali por diante, hoje foi melhorando, e hoje, vocês veem, o Serra Dourada tem grama hoje, é tão importante. Desenvolveu tanto que os gramados hoje, nosso campo de futebol, Serra Dourada, Goiânia, Goiás, JK, e o JK ainda é antiga, e Arapucã, é grama importada. Veja bem o que é, né? Então aí foi bem, e eu, graças a Deus, com o desenvolvimento do futebol, eu também fui subindo. Urias Crescente Alves Júnior. Uma pergunta pode parecer até certo ponto óbvia, mas o senhor, inclusive, deu um salto aí no tempo do amadorismo para o profissionalismo. A pergunta é, quais as diferenças aqui em Goiás do futebol amador para o futebol profissional? O que acontecia de diferente? O que acontecia no amadorismo que no profissionalismo, o senhor falou, o ano de 62 não se repetia? O tempo do amadorismo, ou seja, até 62, quando passou o profissional, a equipe só tinha 11 jogadores, não tinha reserva, não tinha nada. Tinha lá um baluarte que ficava lá gritando com o jogador, às vezes um massagista, e não tinha mais nada. Entendeu? Agora, a dificuldade era maior, porque os campos eram abertos. Você expulsava um jogador hoje, no domingo, na outro domingo ele estava lá jogando. Às vezes era expulso também, mas aconteceu muitas vezes. Aí ele é expulso a terceira vez para ser julgado no tribunal, entendeu? Era comum isso.
Agora, o futebol era mais sério. Agora, era arte. Você, olha, como diz, eu disse, olha, ou você ganhou de mim, domingo eu vou ganhar de você. Não tinha bicho, não tinha papinho, não tinha nada disso, essa coisa toda. Mas era muito mais difícil. Por quê? Porque você tinha que ser, além do árbitro, você tinha que ser um psicólogo, para não entrar em choque, entendeu? Em campo, porque se você vai levar de vantagem, porque você não tinha segurança. Na época de 40, 50, até formado, quem dava guarda era a Guarda Civil. Não tinha um poder de polícia assim. Aí depois é que o governo veio, fosse o pessoal de Goiás, que é a polícia militar, gloriosa, por isso que eu também sou até medalhado por eles, porque é um serviço prestado, entendeu? Aí foi melhorando, e hoje. Naquela época, os regulamentos eram difíceis. Hoje não. Hoje o profissional ganha muito bem, joga pouco. Naquela época jogava muito e não ganhava nada. A diferença, entendeu? Jogava por amor, terminava a festa, era campeão, ia lá, tomava uma cerveja, fala aquela festa, acabou. Não fazia essa coisa toda, não tinha dinheiro, não recebia para jogar, como eu disse. Jogava muito, não ganhava nada. Hoje, ganha muito, não joga nada. Com raras exceções, eu não estou generalizando, entendeu? E hoje você tem o seguinte, se você hoje jogar um copo dentro do seu estádio é interditado. Eu tenho ensinado ali, sangrando a cabeça, a pedrada que eu levei no interior, entendeu? Para consertar o interior, o Luiz Jacinto Duarte foi até diretor nosso, era árbitro, criou o DEPOLIS, Departamento de Polícia dos Estádios. Então eles levavam a polícia daqui para o interior. Chegava daqui, pegava 50 soldados, deixava em Morrinho, deixava em Goiatuba, deixava em Itumbiara, e depois trazia. Porque não tinha ainda na polícia. Quando você chegava no interior aqui, às vezes atrás delegado de calça curta, como é o caso de Catalão, que eu sempre cito, chegava lá, chegava o delegado, só um polícia, aí você chegava nele, senhor delegado, senhor, por gentileza, tem muita gente aqui, o senhor precisa dar uma garantia para nós, os caras jogando pedra e coisa, ele assintosamente fazia assim, no peito do juiz, falou, seu juiz, o caso é o seguinte, o povo aqui é enjoado, entendeu? Se o time da casa ganhar, a gente dá garantia, mas se ele perder, até a gente sai mais cedo para não criar problema. Agora eu te pergunto, se o sujeito, num caso dessa maneira, já é uma pressão miserável em cima do árbitro. Se ele não... ou ele ria, ou ele partia para a ignorância, não, porque ele levava desvantagem. E você tinha que saber como é que você tinha trabalhado o jogo. Você não poderia tirar dúvida nenhuma, mas nenhuma, porque senão engrossava para você. Seu Urias, você está falando aí da passagem do amador pro profissional do futebol. E o senhor também, né, que começou apitando no colégio, depois lá com os oficiais. E quando que o senhor entrou na federação, se tornou um árbitro da Federação Goiana de Futebol? Quando começamos a apitar aqui na capital, o Rio Tri, mas no interior era um árbitro só. Olha lá, além de ser difícil, era um árbitro só. Segundo, aqui o sujeito era R$10, 10 cruzeiros naquela época você ganhava, cada um dava 5. No interior, aí você ia, porque a despesa é muito, você chegava lá a apitar no interior, você entregava a passagem do ônibus e mais a despesa do hotel, eles pagavam, você não recebia nada. Quando nós criamos o colégio de árbitro, em 1958, nós criamos o colégio Escola de Árbitro. Aí não, aí formaram, primeira turma formada, aí não, aí você apitava e recebia, aí não tinha mais de graça não. Aí tinha uma tabelazinha, às vezes pela renda, às vezes aprovava uma taxa, no início você recebia essa coisa toda. Aí foi melhorando. Depois foi melhorando as rendas, foi melhorando e você foi alterando. Depois, em 55, quando nós entramos como assistente na CBD, aí você passou a receber uma melhorazinha, quer dizer, de R$10 passou para 15. Entendeu? E assim foi melhorando. Você não tinha, é por amor mesmo. Entendeu? Era muito difícil. Para você viajar, você tinha que ir sábado. Não tinha linha de ônibus aos domingos. Você viajava sábado, apitava domingo e vinha embora. Você arranjava uma carona, você vinha embora. Do contrário, você tinha que sair de lá e perder serviço. Para você viajar para o sudoeste de Goiás, 40, 50 até fazer a estrada, você ia de avião. Era nacional, a VASP, Goiânia, Rio Verde Jataí, Mineiro passa do Garça, Cuiabá, no outro dia, segunda-feira, vinha. Eu não tinha estrada. A estrada era de cidade em cidade. Você leva 10, 12, 15 horas para sair daqui para ir chegar lá em Mineiro. Entendeu? Foi dificuldade, depois foi melhorando. Você já viajava de manhã, domingo. Hoje o árbitro nosso sai daqui 9 horas da manhã, almoça aí, chega lá, sai de lá, vem dormir em casa. Como era a dificuldade naquela época. E nessa fase amadora do futebol, o senhor já correu risco de vida apitando? Ô, Vinícius,
risco de vida, desde que você levanta de manhã, você está correndo risco de vida. Eu, naquela época, da década de 40, 50, até 65, 68, quando o profissional começou a apertar, eu tinha já minha esposa, eu tinha já 3 filhinhos pequenos. Eu falei, se eu morrer e deixar minha mulher viúva, pobre, com esses filhos, eu estou perdido. Então eu fiz um seguro bom de vida, entendeu? E aquilo me encorajava mais ainda, porque se eu morrer, pelo menos ela fica rica. Os meus meninos não passam fome. Porque a dificuldade, eu vou te explicar para você o seguinte, você saía daqui, quando você chegava na cidade, por exemplo, quando você está interior, você chegava, o grupo de recepção, os caras mal encarados, erguia a camisa e falava assim, seu juiz, jogo aqui nós não pode perder não. Você roubar aqui hoje, você não sai vivo. Eles mostravam a cintura? Mostrava revólver, a cintura revólver mesmo. Todo mundo andava armado. Olha, eu não tinha também, porque você não tinha segurança, você tinha que usar o quê? Uma arma para se ver. Aí você fala, moço, a marca do seu é a mesma do meu, não vem cá para brigar com ninguém, não. O senhor ia armado? Mas todo mundo andava armado. Quando eu cheguei aqui, todo colega meu botava camisa e calça comprida. Eu cheguei de uniforme, que eu tinha uniforme de lá, me chamava eu tenho os recortes de jornal, que me chamava de playboy. Era garotão, cabelo, essa coisa toda. Aí eu falei, por que vocês não... não sei o que. Aí um falou, moço, a gente não vai por causa disso. Só meteu a mão no bolso, tirou um soco em inglês. Eu falei, ok. Aí o outro meteu a mão no bolso, tirou uma navalha. Aí eu tirou um canivete, eu me lembro daquele canivete italiano. Eu falei, mas que é isso? Falou, porque quando o cara vem, você tem que sacar e mostrar pra ele. Se ele vier... Eu falei, mas que coisa, rapaz. Isso, essa coisa toda. Mas não liguei pra aquilo não. Aí fui apitar um jogo aí, rapaz, levando a maior prensa do mundo. Levei empurrão, aquela coisa toda. Aí eu falei, mas eu tenho que usar isso. Aí o que eu tinha? Eu tinha uma bereta 22, pequenininha. Eu abri, mandei minha irmã abrir na bermuda, colocava. E os caras vinham puxar, falou, se vier lá. E os caras... Porque uma arma de fogo não é santo, mas faz milagre que você nem quer saber. Agora hoje não, porque era 4, 5 e vinha, você parava. Mas hoje é só com a R15, porque é 100, 200, 300. Hoje você não tem jeito, não, você tem que correr mesmo. Mas naquela época você podia parar ele do revólver. E você corria também. O senhor que é conhecido carinhosamente por nós da imprensa, como Tio Urias, daqui a pouco vai contar histórias pra gente como eram os clubes, como era a pressão do Goiás, como era a pressão do Vila, do Atlético, do Goiânia, no próximo bloco, pode ser? Positivo. Então, na sequência aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, João Paulo, o que a gente tem? A enciclopédia de futebol, né, Vinícius? Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. A professora Maria das Dores Rodrigues da Cunha foi a primeira mulher a se formar na Escola de Árbitros da Federação Goiana de Futebol. No ano de 1974, ela apitou durante 30 minutos a partida entre Goiânia e um combinado formado por jogadores dos outros clubes da capital. O jogo tinha caráter beneficente e Maria das Dores foi bastante elogiada pela atuação, chegando a ser aplaudida pelo público que compareceu ao Estádio Olímpico. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Com 40 anos de serviços prestados à arbitragem goiana, Urias Crescente Alves Júnior é o nosso convidado de hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros e Vinícius Tondolo. Tá certo, Rafael Bessa e ouvintes da 730, o senhor terminou contando algumas histórias e o senhor falando sobre essa relação da torcida e do cenário contra a arbitragem. E no intervalo, Vinícius, ele trouxe um objeto aqui que eu nem sei o que é. E daqui a pouco ele vai contar o que é esse objeto. Mas antes,
Como é que era pra imprensa trabalhar nesse período, hein, Urias? Primeiro que a imprensa era muito pobre em número de elementos, como era pobre os árbitros também de futebol. Nós tínhamos na época aqui o Cunha Júnior, que era um grande doutor, jornalista, está vivo, e o Abílio Lopes de Almeida comentava. E o Fred também, que era estudante, ou prefeito de Aparecida, também era metido a comentarista, essa coisa. Então é difícil agora. Naquela época, não tinha esse negócio de cronista, de comentarista ficar ali, lateral ali, não, porque a torcida pegava ele também, dava cascudo. É um caso, por exemplo, que é muito meu amigo, estava trabalhando num jogo lá em Cuiabá, sentado o Antônio Porto, que depois foi para um grande jogador, foi para a Rádio Globo. Um dos maiores. Um dos maiores e muito meu amigo. Ele sentado nos tijolos assim, e falando sobre o jogo Goiás e Cuiabá. Aí os caras vieram por cima do alambrado, o alambrado era baixinho, deram uma tijolada na cabeça dele, que o torcedor de fora, essa coisa toda. E você não podia, torcendo ali ou comentando o caso. Se você falava contra o time da casa, você levava pedaço, não tinha condição. Você tinha que ficar num lugar escondido, porque não tinha aquela... A gravação antiga, você morria de rir. Como eles faziam gravação no interior e trazia para cá para soltar nas rádios aqui. Era um gravador grande, parecia uma mala de viagem, maior do que essa mochila do Vinícius, entendeu? A bateria era uma bateria seca daquela. Gravava no interior, depois chegava aqui e fazia aquela vez, entendeu? Então era isso que era gravava lá o jogo, naquelas fitas, aquela coisa toda, depois chegava aqui e soltava. Era uma dificuldade danada que tinha, né? Como é que você fazia? O cronista tinha que ir. Você ia no interior, quando dois muito para carregar essa coisa toda, não ia no interior, não tinha condições, entendeu? Só tinha a emissora, a Rádio Clube, e depois veio a Anhanguera, veio a Rádio Brasil Central, e veio a Anhanguera, aí é que foi diminuindo material, isso que vocês fazem hoje aqui. Hoje antigamente tem um caso que eu fui, o jogo era em Firminópolis, eu fui para Sérios, eu não tinha jeito de comunicar. Hoje você pega um celular dele e fala na Itália. Então hoje mudou tudo. Hoje favorece, vocês estão aqui gravando essa coisa toda, filmando. Antigamente era muito difícil. Tio Urias, no intervalo, falando dessas gentilezas do futebol e dos profissionais que estavam envolvidos naquela época, o senhor trouxe aqui 2 bastões de madeira, esses bastões com um prego na ponta. O que é isso? Veja bem, isso aqui é um cacetete. Quando você trabalhava, isso aqui era o porta-da-bandeirinha do assistente, entendeu? E você dar bandeira e carregava isso. Quando você corria na lateral, o torcedor ficava ali. O alambrado era as costas do bandeira. Então, quando você queria correr, o torcedor às vezes segurava, você batia com esse bastão no braço dele ou na mão dele para ele te largar, entendeu? Segura aqui, ó. Eu vou fazer. Esse é o barulho aqui que... Então o que acontece? Você era uma arma, porque ele puxava você e você então com o cacetete batia no braço para ele largar e assim por diante, ficava cuspindo as costas da gente. E na hora do sururu, isso aqui era uma arma para você, entendeu? Mas onde você guardava isso? Levava na mala, você levava na mala, chegava lá, se a bandeira tá aqui, tá furada aqui, você amarrava a bandeirinha aqui para auxiliar o árbitro, entendeu? Porque naquela época você apitava e bandeirava. Esse aqui é o suporte da bandeira? É o suporte da bandeira, então isso aqui, além de ser o bastão da bandeira, era uma arma para defender você. Seu Urias, qual torcida que era a mais chata pra pegar no pé do árbitro? Tinha do Goiânia, do Atlético, do Vila do Goiás? Qual que pegava mais no pé? Não, João Paulo, o caso é o seguinte, a torcida, toda ela é chata, mas a torcida é necessária, desde que ela seja ordeira, como era antigamente, não é essa bagunça, imaginais não. Porque você apitar um jogo de futebol sem torcida, vocês viram aqui um jogo portão fechado. Goiás e Anápolis. É a mesma coisa de você ir numa festa e não ter moça pra você dançar, só homem com homem. É chato, entendeu? Agora, a coçar toda ela... Olha, nós tínhamos aqui na década de 50, um jogo mais difícil que você tinha de trabalhar é Vila Nova e Nova Vila. Por quê? Porque eram 2 equipes idênticas, nível. Quando eles tinham que jogar 3 horas da tarde, descia os 2 cartões, dos 2 carnavalescos, descia e vinha para o estádio da Paranaíba naquela época para torcer. Mas era ordeiro, foguete, aquela coisa, brincadeira, música, banda de música, aquela coisa toda. Era uma maravilha essa coisa toda. Agora, pressão mesmo, aí começou já o profissional. O profissional, então, começou também a torcida a fazer pressão em cima. Como no interior ela faz pressão. Quando você chegava no interior, descia do ônibus, já a pressão já estava em cima de você. Já vinha com a ofensa, já vinha com ameaça, essa coisa toda. E você tinha que ser esperto. Terminou o jogo, você tinha que sair, porque do contrário você ia encontrar alguma coisa pela frente. O senhor falou aí dessa pressão. E normalmente o pessoal homenageia muito a mãe do árbitro, né? Eu queria saber, no caso do senhor, qual que foi assim... o xingamento ou alguma coisa que o senhor já ouviu assim que mais chamou a atenção? Ô, João Paulo,
primeira coisa que tem que você abraçar a profissão de árbitro é você esquecer da pressão e dos nomes que você leva e da sua mãe e você. Ele diz que você é corno, que você é ladrão, que você é filho da puta, desculpa, dessa maneira, que você não tem que ouvir isso nem nada não. E outra coisa, fazendo pressão. A mãe, eu tinha de assim maneira, eu levava uma mãe comercial para lá e deixava ele xingar à vontade. O problema maior que também de mãe, que já que o senhor mexeu, eu sou também acanhadinho dos três, é o mais acanhado. O mais saliente é o Bessa, né? Aí o que aconteceu? Um dia eu tô apitando um jogo, Goiânia e Botafoguinho do Zé Decreto, era um vereador que tinha aqui, estádio Paranaíba aberto. O Goiânia era um time melhor que tinha aqui, tinha tantos times, era um esquadrão de seleção. Era um forte que era ele, Atlético, Goiás, eram os três. E tinha os outros, tinha mais de 15 árbitros aqui. Eu estava apitando o jogo, e o jogo do Botafoguinho, violento para parar o Goiânia. O Goiânia estava ganhando de 3-0. Eu expulsei um, expulsei dois, expulsei o terceiro. Eles vieram beber água debaixo da cabine, assim onde estava o Cunha. Ele falou, tem 4 expulsões aqui, eles vão bater no Urias. Meus pais moravam ali na 68, que hoje é centro. A vizinha falou, Dona Esther, que é minha mãe, o Urias está apitando o jogo ali e eles vão bater nele. Estava falando bater nele. Quando ela ouviu, o que é isso? Ela estava fazendo janta, coitada da minha mãe. Largou a janta e saiu correndo, pegou o táxi do Geraldinho, que era o vizinho, chegou e entrou na Paranaíba. Eu estava terminando o jogo, ela entrou, branca de nervoso, tirou debaixo do avental um revólver 38 cabo do meu pai e falou, quem vai bater? Correu todo mundo. Até eu assustei quando eu ouvi a voz dele, eu olhei, ela estava branquinha, sabe? Minha mãe era italiana, era um avental grande, um lenço na cabeça, e eu abracei com ela e essa coisa toda. Eu tinha quatro soldados da Força Pública, que naquela época não era polícia militar, era guarda civil. Aí correram, todo mundo veio. Naquela época não tinha fofoqueira de vocês, de rádio, televisão, mas o Valdir Castro Quinta, que era presidente da Federação Interino, ele escreveu na Folha de Goiás, está lá na casa da minha filha, a página dela diz assim, a mãe vem em socorro do filho. Se naquela época tivesse televisão, eu estava perdido, né? Porque ia mostrar essa coisa. Então, todo bem ela contou. Eu falei, eu vou largar, vou deixar. Minha mãe falou, aí eu passei. Aí ela falou, filho, você gosta, mas tem que ter cuidado, aquela coisa toda. E eu continuei, né? Ela não questionou, não deixou, mas são esses fatos assim, dessa maneira, né? Que você tinha. E você tem outra coisa. Você chegava armado e tinha que sair armado, porque 4, 5 cercavam você. E você, então, não é santo, mas fazia milagre. Muita gente fala, o Urias está com brincadeira. Mas é verdade, porque você parava 3, 4, 5 no revólver. Mas hoje você tem que ser um R15, porque é 100, 200, você está perdido. Então era dessa maneira. Então daqui a pouco, a gente, para finalizar com chave de ouro esta presença do senhor, finalizar essa edição do Futebol de Goiás e suas histórias, a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre a arbitragem agora nos últimos anos. Nós falamos muito sobre o futebol amador, o início do profissionalismo. Daqui a pouquinho a gente vai querer saber sobre as décadas de 70, 80 e um pouco do trabalho do senhor. Até hoje o senhor trabalha? Trabalho. E daqui a pouco, então, temos muito mais, Vinícius. É verdade, você fica agora com o quadro Memórias de quem viveu a história aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Memórias de quem viveu a história. Olá, meus amigos, aqui é Ledes Gonçalves, que vai falar sobre uma personalidade ímpar no futebol de Goiás. Essa personalidade chama-se Urias Crescente Alves Júnior. Eu sou suspeito, inclusive, em falar desse cidadão, um árbitro que em todos os momentos esteve presente na vida e no futebol do estado de Goiás, no esporte de modo geral em Goiás. É um representante ímpar do Conselho de Arbitragem da Federação Goiana de Futebol. Isso porque eu nunca, com meus 20 e tantos anos de crônica esportiva, nunca ouvi um deslize do Urias Crescente Alves Júnior. Errar em arbitragem é normal para o árbitro errar, é normal. Agora, a imparcialidade desse cidadão, a maneira com que ele se conduzia nos estádios, enfrentando estádios do interior, às vezes até com hostilidade, com ameaça de agressão, ele foi, viu e venceu. Até hoje, aos 87 anos, 87, fininho, cuida muito bem da saúde, está prestando seus serviços até hoje à Federação Goiana de Futebol.
ele serve como observador, ele vai como representante da federação. Olha, é um homem de uma tenacidade, de um vigor invejável, porque só ele poderia comandar dessa maneira. Falo isso com orgulho, premiado várias vezes, e olha, e não há aqui nenhuma homenagem que estaria refletindo a capacidade e esse cidadão que chama Urias Crescente Alves Júnior. Meu abraço a ele, meu reconhecimento por tudo que ele tem feito pelo futebol no estado de Goiás. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui neste bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias, no oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Hoje nossa atração especial, Rafael, João Paulo, Geliezer, é Urias Crescente Alves Júnior. Rafael. Tio Urias, o senhor já errou? Teve um lance crucial que o senhor errou, que depois de muito tempo o senhor puxa pela sua memória e fala assim: eu fui injusto com numa marcação, eu me equivoquei, eu fui mal? Olha, eu tenho que dizer o seguinte, não me lembro aqui, mas eu tenho uma que eu vou citar. Você conhece Sebastião Macalé? Por acaso participou inclusive do título ex-zagueiro do Goiás de 1966. O Sebastião Macalé, além de ser muito meu amigo, ele me tapeou uma vez, eu brinco com ele até hoje, porque hoje, o que ele é o Macalé hoje? Ele é vice-diretor da OAB regional. E o pai dele foi árbitro, foi o primeiro bandeira meu. Eu vou te mostrar a fotografia dele. Ele, o Zé Buquerque, foi o primeiro bandeira meu no primeiro jogo que eu apitei aqui. Eu gostava muito, porque o pai dele era ex-jogador e apitava também. E ele andava, um garoto, andava com o pai, todo lado. Um molecão compridão igual esse. Foi um puta de um jogador. Foi para São Paulo, era dono do 15 de Piracicaba naquela época, da Ambrósia. Depois voltou, veio aqui, o pai não foi, vai estudar. Foi advogado e hoje o que era? É uma autoridade da OAB. Segunda autoridade maior dessa coisa toda. Eu estava apitando em 66, jogando Vila e Goiás. Primeiro título do Goiás. O Olímpico não cabia ninguém. 15 mil pessoas, tinha mais de 30. 4-2? Exatamente. Aí o que aconteceu? Estou jogando o jogo difícil, mas as duas equipes muito boas. As duas equipes. 1-0 Goiás, 2-0 pro Goiás. Eu falei, vai tranquilizar, que nada. O Vila vai lá, faz 1-0, 2-1. Aí fedeu o carburete de novo. E eu em cima correndo e chegando junto. 2-1 já no segundo tempo. Meteram uma bola pela esquerda e tinha um Ney, um jogador do Vila, malandro em bom sentido, vibrava muito. Ele entrou para a corrida e eu virei. Quando eu virei, eu escutei um barulho e olhei. O Sebastião Macalé estava sentado em cima da linha da divisória da grande área com a bola na mão. Quando eu olhei e virei, ele estava sentado com a bola na mão. Eu apitei, cheguei, onde é que você botava essa bola? Aonde? Marca da Cal? Mas ele estava com ela fora, você pegou ele com a bola fora. Aí eu cheguei, ele olhou com a minha cara dele, me respeitava muito, me entregou a bola. Aí eu olhei e falei, gente, ele sentado em cima da linha, com a bola fora, com as pernas fora e a bola na mão, onde é que eu ia marcar? O meu bandeiro estava lá do outro lado, não tinha condições hoje o negócio é diferente. Hoje nós temos um trabalho, sinais convencionais, naquela época não tinha. E o bandeira estava muito longe, que era o Otoniel, que até faleceu, foi um grande árbitro. Aí o que eu fui? Botei ali. E não tinha. Onde o senhor colocou a bola? No local onde a bola estava. Fora da área? Lá fora da área. Foi aonde ele me entregou a bola, que ele estava sentado em cima, mas é porque é o seguinte, quando ela foi lá, ele puxou ela assim, numa rapidez. Aí depois o meu cunhado, que morava no fundo do campo da 55, ele ficava, botou um estareiro de cima do muro e ficava assistindo. Ele morava lá, a gente assistia, quando tinha um jogo a gente ficava sentado assistindo, porque o muro era pequeno. Aí eu perguntei, ele falou, o Macalé puxou a bola com uma rapidez tão grande, quando a bola bateu, que você virou, ele pegou ela com a mão lá e puxou ela para fora. Falei, puta que pariu. Só que tava 2-1, aí houve um ataque. Seria pênalti pro Vila Nova? Seria. Ele não tinha condição, não vi. Como é e que o senhor marcou, colocou a bola no fora? No local onde eu vi, quando ele pegou. Quando eu virei que eu vi o barulho, ele estava sentado, porque ele estava sentado com a bunda lá dentro, não era a bunda dele que eu ia marcar a bola, aonde eu estava. Aí depois ele falou, ele fez uma rapidez, quando a bola passou, ele puxou ela com rapidez, porque ele deitou, ela era muito ruim, tirou ela para fora assim. Aí o Goiás teve a 2-1, o Vila foi lá, meteu uma bola na trave, voltou, o menino meteu, ela foi lá, o Altamiro foi cortar a bola, fez gol contra, 3-1. Calmou nada. O Vila vai lá, faz 3-2. Aí já estavam tudo cansados já. Aí o
O Simvaldo fez o quarto gol, 4-2, terminou sem base. Então, depois eu fui olhar, são coisas que você às vezes comete uma falha, são falhas que você às vezes não tem intenção de cometer. Agora, muitas vezes você não vê o elemento, toca na bola, por causa de impedimento, essa coisa. Hoje nós temos uma vantagem, porque hoje, o assistente hoje não é bandeirinha, é árbitro assistente. Ele hoje marca até penalidade máxima. Então hoje é uma facilidade para a gente, hoje em dia tudo faz, tem regulamento, tem assistente que apita também com você, aquela coisa toda. Antigamente não tinha isso não, era difícil. Senhor Urias, com certeza o senhor já apitou centenas e centenas de jogos. Tem aquele assim que você guarda como inesquecível, ou talvez aquele mais difícil da sua carreira que você olha para trás hoje e fala, nossa, como que eu consegui apitar aquele jogo? Tem, João, você tem a ver. Vou te contar, eu tenho uns jogos assim, eu cito às vezes um caso, a Federação Goiana de Futebol fez um campeonato aqui da integração, famoso, por 18 clubes de fora do país que veio jogar e os 4 daqui. Durante o transcorrer do campeonato, foi escoando, chegou a ficar um 4, me lembro bem, da Ponte Preta, que era o melhor time do futebol paulista. Os craques, foi tudo para seleção. E ficou o Atlético. Um colega meu foi apitar um jogo, cometeu uma falha. Aí eram 3 jogos. Aí o outro foi cometer uma falha. Aí a Ponte Preta falou, não vem aqui. Aí a gente criou uma celeuma em torno da arbitragem. A Ponte Preta falou, só vou se for árbitro nosso paulista, vou aqui fora. A federação falou, não, vai ser goiano. E agora? Senão não recebe, porque ele tinha uma taxa que o governo dava, senão ele não recebia. Aí ele disse essa coisa toda. O capitão Nascimento me chegou e me chamou e disse assim, sobrou pra você. Falei, o que é? Você vai apitar esse jogo. Falei, comigo mesmo. A final do torneio Integração de 71. Exatamente. Aí ele falou assim, quem é essa que é o bandeira? Eu tinha os 2 melhores assistentes meus, que eram o Vicente e o João. Eu falei, eu quero os 2. E o Ponte Preta veio. E pau em cima do lago. Ponte Preta vai perder, porque vai roubar, aquela celeuma tremenda, essa coisa toda. Eu me preparei, cheguei assim, eu vou arrebentar com eles, vou ganhar um apito de ouro nesse jogo. Vou ganhar um apito de ouro, um daqueles ali. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, falei os 2 meus assistentes, falou, o jogo é assim. Isso. Vamos pro jogo. Daqui, dali, em cima, pega aqui, pega ali. Quando o jogador recebeu uma falta, eu estava em cima dele. Levanta, vamos. Aí termina o primeiro tempo, 0-0. Termina o segundo tempo, 0-0. Aí tinha prorrogação de 15-15. Eu fui lá pro vestiário, o João Antônio falou, acabou. Eu falei, acabou não, é outro jogo, agora que é a merda. Aí ele falou, olha, toma cuidado, porque o Ponte Preta está meio cansado já. Isso é do árbitro. E toma cuidado. Aí vamos pra lá, começa. 14 minutos do primeiro tempo, veja bem, eu já era dono da situação. Houve um ataque, chutou. O Valdir Pérez era o goleiro do Ponte Preta. Vamos fazer a seleção. Meteu a bola, ele chegou e deu nele, cortou de murro, ele ficou fora do jogo. O Luizinho, que morreu, foi vendido pro Vasco, até quebraram ele lá em São Paulo, meteu de cabeça, ela caiu lá na rede. Quando ela caiu na rede, eu já estava no meio do campo. Por quê? Porque naquela época você tinha que correr. 1-0, 14 minutos da primeira prorrogação. Inverteu. Segundo tempo, o centroavante, um tal de Serginho, estava me dando um trabalho danado, porque morria demais. Estava me dando um trabalho danado. Contundiu, saiu, entrou o Theo. O Theo era um grandalhão já veterano, lento, essa coisa toda. Para mim melhorou, porque ele não tinha aquela corre do Serginho, que era o centroavante. Aí terminou. Quando deu os 15 minutos, a turma do Atlético em cima do Anambada, acabou, aquela mania acabou. Eu falei, agora eu vou aparecer. Novidade, o pessoal do Atlético não reclama de arbitragem não, tio? Não, para com isso. Isso é brincadeira sua. Aí o que aconteceu? Eu segurei 1 minuto, 2 minutos e os caras já estavam doidos. Aí quando eu terminei, aí eles entraram. O capitão Nascimento, que já tinha sido massacrado, porque era o diretor, chegou e eu falei assim, gostou da arbitragem? Gostou, então ofereça. Aí ele desmaiou. Lá eu tenho fotografia dele. Ele caiu do gramado? Não caiu porque a Cleide, que é a filha dele, trabalhava conosco, segurando ele tão nervoso que ele estava, de medo de eu errar, porque o negócio estava feio. Eu saía na rua e agredia. Antes do jogo, um repórter da Tupi de São Paulo chegou e falou, quero fazer uma entrevista com ele. Eu falei, senhor, o senhor me perdoa, eu já estou preparado para o jogo. Eu encerrei a minha entrevista, com todo respeito. Mas terminar o jogo, qualquer resultado, eu faço questão de falar com o senhor. Ótimo. Terminou o jogo, o primeiro que chegou. Aí ele chegou assim, Urias, nós fizemos, o senhor prometeu uma entrevista. Eu falei, primeiro eu quero saber do senhor. O senhor tem alguma coisa a reclamar da arbitragem? Ele falou, de maneira nenhuma. Torcida de São Paulo, torcida do Ponte Preta. Se o senhor Urias tivesse apitado os jogos anteriores, não tinha acontecido o que aconteceu, porque foi impecável.
Ponte Preta perdeu, porque perdeu chance, e o Atlético ganhou e foi 1-0, TP, essa coisa toda. No outro dia só chegava a carta, me lá, deu uns daqueles apitos de ouro. E outra coisa difícil foi o Come Fogo. Que é Botafogo e Comercial em Ribeirão Preto. Senhora da Badia, esse era filho. E eles tinham uma encrenca, não tinha um jogo que eles não brigavam tudo. Não tinha um jogo que eles não brigavam. E eu cheguei, e eles já estavam, o lateral direito e o ponteiro, prometendo uma agressão. Eu falei, eles vão terminar, vão brigar. Meteram uma bola, 44 minutos, meteram uma bola lá pela esquerda, o ponteiro entrou, ele saiu de cá, olhou pro zagueiro dele e partiu. Eu olhei e falei, ele vai dar porrada. Quando ele foi chegando uns 5 metros, eu terminei o jogo. Aí eles chegaram, olharam, eu terminei o jogo, eles saíram todo mundo abraçado, eu fui embora. Um jogo difícil. Eu tive que engolir para poder chegar onde eu cheguei. Então, não é isso, sessões difíceis. Agora, eu peguei Fla-Flu difícil, eu peguei aqui o jogo difícil aqui, era Atlético e Goiânia, o Atlético e Goiás, depois que o Goiás subiu. E depois o Vila. Meu Deus do céu. Aí o negócio vivia carbureta. Torcida, eu vou te contar uma coisa para você. Só para você ver a quantidade hoje. Quando o Vila comprou o Tuíra do Goiás, 70 milhões de cruzeiros, 70 mil reais, né, hoje. Aí comprou. E fez um amistoso no Serra Dourada. Sabe quanto deu a renda? 74 mil. Eles pagaram e ficaram com 4 mil de gente. A gente estava assim, um jogão, um jogo belíssimo, uma maravilha. Torcida ia lá, uma beleza, coisa. Deu 70, pagou, e nós deu 4, essa coisa. Hoje ninguém vai mais no Serra Dourada, não tem mais futebol. Tá bom. Então são essas partidas que você às vezes guarda de lembrança, a não ser alguma no interior, que eu tive que jogar o segundo tempo com um amistoso, entendeu? Porque o negócio era feio. Ou marca o gol, ou então morre. Eu joguei o primeiro tempo, o segundo tempo foi amistoso, depois fui para casa e escrevi e pronto, eles foram punidos, essa coisa toda. Mas tem que saber. Você está lá no meio do campo, não tem um polícia, tem lá cheio de... Tem mais de 2.000 pessoas, vai morrer, tá o gol, um gol impedido, tem que dar. Você tem que dar. O que eu vou fazer? Eu falei, chamei a outra aqui, falei, joga que agora é amistoso, deixa, aí 2-2, 3-2, 4-2, terminou, cheguei em casa e escrevi, o tribunal pegou eles, a equipe do Ferroviário ganhou e eles foram punidos. E ninguém foi me bater, não. Urias Crescente Alves Júnior foi o convidado e o homenageado do futebol de Goiás. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês. Eu estava aqui com 2 classificantes, eu estou olhando, por exemplo, o Vinícius, o Bessa e o João. Se vocês são escravos, é o seguinte, o Bessa era mais rápido, o Vinícius no meio e o João, que era o mais acanhadinho, ficava por último, sabe? Que é mais acanhado, essa coisa, entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que fazer. Eu agradeço a vocês, entendeu? E estou sempre à disposição para contar a história do nosso futebol, do desenvolvimento, como era antigamente. Tá, então, Urias Crescente foi o nosso grande personagem, uma das grandes referências da arbitragem goiana, participando conosco aqui no Futebol de Goiás. E como encerramento, nós vamos no Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é perigo, subiu, meu gol, e outra vez, É hora de Museu do Gol. O primeiro jogo do Goiás contra um campeão brasileiro dentro da competição nacional aconteceu no dia 24 de outubro de 1973. Em partida válida pela 17ª rodada, a equipe esmeraldina recebeu o Atlético Mineiro, campeão de 71, no estádio Pedro Ludovico Teixeira. Comandado pelo técnico Paulo Gonçalves, o Goiás não tomou conhecimento do galo de Tele Santana e venceu 3-1, com gol de Lincoln e 2 de Paguete. Ainda com o jogador que é Reis, mandando com Lincoln. Lincoln na tabela com Tuíra. Tuíra a Lincoln. Lincoln a Tuíra. A Paguete. A Lincoln na grande área. Foi para Paguete. Vai marcar. Correu. Apontou e gol! É isso aí! É isso aí! É gol! É gol pra Mineiro bater palma! É gol pra Mineiro bater palma! Eu digo, eu afirmo, gente! O Goiás é uma potência de time de bola! É um
time que joga por música. A hora que o Goiás saber de sua potência, ninguém segura esse time. Paguete, usando a sua cabeça. Eu chamo ele de Rui Barbosa, porque ele é inteligente. Ele tem um toque sutil e ele faz no toque sutil o terceiro gol do Goiás Esporte Clube. Olha a hora! 13 minutos, segundo tempo, no placar da Madeira Lisboa, Goiás 3, Atlético Mineiro 1, no Sula, levanta que vem mais! Fica por aqui a edição de número 7 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Enquanto o nosso site não está pronto, confira curiosidades de nosso futebol em nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. Agradeço a audiência de Bruno Rezende, Roberto Giovanni e Marco Antônio Moreira, integrantes dos quadros goianos da arbitragem e sempre ligados na 730. Agradeço também ao Nassim, ao Gil e ao Valdeir, todos da família Colatex, a Tintas Colatex, que junto com a Comac Exaustores Eólicos estão acreditando em nosso projeto. Um grande abraço e até domingo que vem. Repetir o gol. Atenção. Preparou.